Aleluia, graça e paz, amados. Que maravilha, ficássemos só no louvor, já estaríamos grandemente ministrados nessa noite. É um privilégio poder tê-los conosco neste lugar e ter vocês que estão aí nos acompanhando pelas mídias sociais, pelo Facebook. Um grande abraço a todos, é muito bom tê-los conosco, muito bom ver vocês marcando aí os seus amigos, marcando os seus conhecidos e compartilhando dessa palavra, que o Espírito Santo possa ministrar mesmo ao seu coração, aos irmãos lá de Rondônia, na Ara, a sua família, né, o irmão dela, o Gustavo. Um grande abraço para vocês, as minhas irmãs que estão aí, a Cleide, a Neide, o William, né, está nos assistindo. São tantas pessoas que não dá para falar todos os nomes. Pessoal lá de Portugal, José Márcio com a sua família, a Jaque, o André lá de Rondônia, o Mauri, a Luzia, então, os irmãos aqui da igreja, né, a Paula que não pôde vir, a Judite, a Edith, né, está nos acompanhando também, e que o Senhor possa os abençoar grandemente aí, e que vocês continuem mesmo fazendo aí da sua casa um altar de louvor e de adoração ao Senhor. Não perca esse momento de forma alguma. O Gesiel foi marcado pela Cleide, entrou aí, muito bom ter você com a gente. Eu não vou lembrar o nome de todo mundo, mas é um privilégio poder ter vocês conosco em adoração. Estamos longe geograficamente, mas estamos unidos em espírito e sendo ministrados pelo mesmo Deus. Aquele que está aqui também está aí ministrando em seus corações. Eu queria compartilhar com vocês uma palavra hoje, que se encontra em Filipenses, capítulo 4, Filipenses capítulo 4, vamos ler a parte B do versículo 12 e o versículo 13. É um texto muito conhecido, mas que tem falado muito ao meu coração, tem ministrado muito ao meu coração, e eu queria compartilhar com vocês algumas coisas. O tema de hoje é o segredo de viver contente. Queria compartilhar com vocês essa palavra, a parte B do versículo 12, do capítulo 4, da carta de Paulo aos irmãos de Filipe, aos filipenses. Diz assim na minha tradução, a Nova Versão Internacional: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? O segredo de viver contente. Esse é o desejo do nosso coração nessa noite, que possamos entender que contentamento é algo que aprendemos. Contentamento não é um dom de Deus, não é algo inerente à nossa pessoa, mas é algo que nós aprendemos. E esse é o desejo do nosso coração nessa noite, que o Espírito Santo possa ministrar-nos para que possamos entender algumas coisas, aprendermos um pouco com o apóstolo Paulo, preso nesse momento e sabendo ensinar a respeito daquilo que ele tinha aprendido do Senhor. Vamos orar mais uma vez, dar graças ao Senhor. Pai, nós somos gratos a Ti por esse tempo tão precioso de ministração do Teu Espírito aos nossos corações, porque o Senhor se fez presente. Não foram apenas canções, não foram apenas palavras, mas foi o mover do Teu Espírito neste lugar. É a Tua presença que faz a diferença, Senhor. Sem a Tua presença é apenas barulho, é apenas, Senhor, símbolos ou símbolos vazios que ressoam, mas que não transmitem vida. Obrigado pela Tua presença, ó Espírito Santo. Obrigado pelo Teu mover neste lugar. Continue se movendo com liberdade, porque Tua é a liberdade nas nossas vidas, neste lugar e em cada casa, Senhor, que neste momento estão aí com os seus aparelhos ligados e com os corações abertos para ouvir a Tua palavra. Fala-nos poderosamente, fala a cada coração. O Senhor sabe a necessidade
verdade. O Senhor sabe o que cada um está passando. O Senhor sabe o clamor silencioso de cada coração. E eu clamo a Ti, ó Espírito Santo de Deus, o Espírito da promessa, o nosso amigo, o nosso conselheiro, o nosso paráclito, aquele que caminha conosco, aquele que é o penhor da nossa herança, aquele que veio para habitar conosco, para nos conduzir a toda a verdade, aquele que veio para nos fazer entender a Tua palavra. Fala-nos nessa noite, para a glória e para o louvor do Teu nome, e continuaremos tributando a Ti, e somente a Ti, o louvor, a glória, a honra, a exaltação, o domínio, o poder, a majestade, a magnificência, somente a Ti, pertencem somente a Ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Nós Te bendizemos neste lugar, Te honramos, Senhor. Ser exaltado em cada vida, e fala aos nossos corações nesta noite. Não permita que venhamos a dormir, que venhamos, Senhor, a terminar esse momento sem termos sido ministrados pelo Teu Espírito. Não permita, Senhor, que voltemos para as nossas casas tendo a impressão de ter perdido tempo, mas ministra-nos, porque quando o Senhor fala, Senhor, as nossas vidas são transformadas. O Senhor move o nosso interior, que a paz do Senhor possa ganhar lugar em cada coração nessa noite, e que o contentamento que somente o Senhor pode nos ensinar a ter possa estar presente nas nossas vidas e na nossa descendência, para a glória e para o louvor do Teu santo, excelso e glorioso nome aqui neste lugar, Pai. Em nome de Jesus, Te adoramos e Te bendizemos pela Tua presença inefável, indizível, inenarrável neste lugar, nas nossas vidas e em nossos corações, Senhor. Muito obrigado, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Então esse texto é o texto em que Paulo escreve durante aqueles 2 anos em que ele ficou preso em Roma, esperando pelo julgamento do imperador romano. E dali, como lhe foi dado, como diz Atos dos Apóstolos, certa liberdade, ele pôde alugar uma casa e viver ali sob a custódia de um soldado. E dali ele escreveu várias cartas. E uma dessas cartas é essa carta aos irmãos da cidade de Filipe, aos filipenses. E ele vem trazendo aqui ao final, no capítulo 4, algumas exortações. Ele vem ensinando aqueles irmãos alguns dos, vamos dizer assim, dos segredos que ele havia aprendido em Deus na sua vida ministerial. Segredos que são fundamentais para nós, para a nossa vida, para a nossa caminhada. Para que nós possamos aprender algumas coisas, nós precisamos conhecer os princípios delas. Como é que age, como é que Deus age, como é que o Espírito Santo age, como é que as coisas vão se aprimorando, se manifestando nas nossas vidas. Quando Paulo chega a esse momento de dizer: olha, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Esse texto é um texto que quebra de forma cabal a teologia da prosperidade. Paulo, o grande apóstolo aos gentios, ele chega a dizer: olha, eu passei tanta necessidade, que eu aprendi a estar contente, independente da circunstância. Ele estava feliz nesse momento, porque os irmãos de Filipe, haviam feito uma coleta, haviam levantado uma oferta, e havia enviado para ele. E ele estava muito feliz. E ele diz: olha, eu não estou dizendo essas coisas para vocês porque vocês ofertaram na minha vida. E aí é que ele diz isso: eu aprendi a abençoar, eu aprendi a falar, eu aprendi a testemunhar, eu aprendi a fazer aquilo que é a minha responsabilidade, independente de qualquer coisa. E para que nós possamos entender esse segredo de viver contente em toda e qualquer situação,
nós precisamos entender alguns pontos que Paulo vem trazendo aqui nesse final de capítulo, para não nos delongarmos muito. Nós precisamos saber, em primeiro lugar, como eu já falei, que contentamento é algo que nós aprendemos, é algo que nós exercitamos. Não adianta você achar que será uma pessoa feliz se você não decidir guiar o seu coração para ser contente, para ser agradecido em toda e qualquer circunstância. O nosso coração por si só, corrupto como é, ele irá sempre querer nos levar a estarmos insatisfeitos com o que temos e insatisfeitos com o que somos. Existe aí um paradoxo entre essa questão do contentamento e a questão do não nos conformarmos com o que somos e com o que temos. Uma coisa é eu não estar contente com aquilo que eu tenho. Outra coisa é eu querer trabalhar para querer mais. Eu posso com certeza ter uma visão de crescimento, porque é isso que a palavra do Senhor diz. Deus, Ele espera que você e eu coloquemos em prática a inteligência, a sabedoria que Ele nos deu, para que nós venhamos granjear mais, para que nós venhamos produzir mais com aquilo que Ele já colocou nas nossas mãos. É do propósito do Senhor que nós multipliquemos aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos. Mas isso não significa que nós não devamos estar contentes com o que temos. O contentamento ele deve haver, independente de você querer crescer, de você querer ganhar mais, de você querer ter uma casa melhor, ou ter uma casa, ou ter um meio de transporte melhor. Você pode querer tudo isso, mesmo estando contente com o que tem. Porque o contentamento, ele diz de gratidão. Ele diz de você saber agradecer a Deus, ser grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem trazido às suas mãos, aquilo que Ele tem dispensado a você. E isso não impede de nós continuarmos trabalhando, nos empenhando, como diz o apóstolo Paulo, para ter não apenas para nós mesmos, mas termos de forma para poder abençoar ainda outras pessoas. Então, um pouco antes, ele vem falando aqui a respeito de alguns segredos, a respeito de alguns, vamos colocar assim, alguns conselhos que ele vem dando à igreja de Filipe e que eu queria trazer para cada um dos irmãos nessa noite. No capítulo 4, no versículo 4, ele vem dizendo o seguinte: alegrem-se sempre no Senhor. Um dos segredos de você saber e viver uma vida com contentamento, viver uma vida contente, é você saber colocar a sua alegria no lugar certo. É você saber que a sua alegria precisa estar no Senhor. A sua alegria não pode ser buscada nos dons do Senhor, ou naquilo que são os milagres do Senhor para a sua vida. A nossa alegria precisa estar no Senhor, nele. Ele é a nossa porção. É impossível nós vivermos contentes se a nossa alegria não estiver firmada na rocha que é Cristo Jesus. É interessante quando a palavra do Senhor diz que Deus prometeu ao povo de Israel a terra de Canaã. Ele disse: olha, vocês vão entrar naquela terra e vão repartir a terra para todas as tribos. Mas ele disse: porém, eu vou parafrasear sobre o texto, porém aqueles que me servem, aqueles que são os que cuidam dos meus negócios, naquela época conhecidos como os levitas e os sacerdotes. Os levitas cuidavam de todo o trabalho do templo e os sacerdotes cuidavam das ministrações diante do Senhor. O Senhor disse: os levitas e os sacerdotes não vão receber parte nenhuma na herança. E Deus diz algo extraordinário, Ele diz: porque eu serei a herança deles. Sabe, queridos, a palavra do Senhor diz que o Senhor nos fez hoje como reinos e sacerdotes para o nosso Deus. Você e eu somos sacerdotes do Altíssimo. Nós temos a liberdade, o direito de
adentrarmos ao Santo dos Santos e fazermos como fizemos nessa noite, ou como estamos fazendo nessa noite, adorá-lo na sua presença, adorá-lo além do véu, adorá-lo na beleza da sua santidade. Por quê? Porque ele nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus. E como sacerdote, nós precisamos entender que as coisas que possuímos aqui são passageiras, que a nossa verdadeira recompensa, que é nosso verdadeiro tesouro está nos céus. E saber que o Senhor é a nossa herança, e colocar a nossa esperança nele, e colocar a nossa alegria nele. Então Paulo vem dizendo àqueles irmãos, dizendo: alegrem-se sempre no Senhor. Nunca faltará motivo na sua vida, motivo de alegria, se a sua alegria for o Senhor. Nunca, jamais. Porque sempre temos o Senhor perto de nós, garantindo que aquilo que Ele prometeu se cumprirá nas nossas vidas. Paulo sabia, nos naufrágios que ele sofreu, 3 naufrágios, nas vezes que ele foi açoitado, 39 açoites em praça pública com um chicote, nas vezes que ele foi apedrejado, tido como morto. Não é alguém qualquer que diz: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância. Porque no dia em que Estevão estava morrendo, sendo apedrejado, Paulo, naquela época ainda sendo Saulo, estava lá do lado ouvindo Estevão dizer: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita do Pai. Eu creio que aquelas palavras jamais saíram da memória de Saulo. E quando ele agora se torna apóstolo, ele não se esquece em momento algum. Ele sabia que, independente da circunstância, Deus estaria o aguardando do outro lado da porta. Então ele sabia, e ele poderia dizer para você e para mim, como nos diz nessa noite. E ele diz: alegrem-se sempre no Senhor. E ele reforça o conselho dizendo: novamente direi, alegrem-se no Senhor. Um pouco mais para frente, nós temos um outro segredo para aprendermos a viver contente, a sermos contentes em toda circunstância. Versículo 6 do capítulo 4 diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, digam comigo assim, em tudo, pela oração e pela súplica e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Saber apresentar os nossos pedidos diante de Deus, com oração, com súplica, gratos no nosso coração, com ações de graça, é com gratidão no nosso coração. Saber fazer isso em todos os momentos diante de Deus, exercita o nosso coração, para que nós possamos sermos gratos a Deus e aprendermos a viver contente em toda e qualquer circunstância. Queridos, quando nós apresentamos as nossas orações, os nossos pedidos diante do Senhor, não é para fazê-los conhecidos a Deus, como se Deus não soubesse quais são as suas necessidades, porque Jesus garantiu que o nosso Pai conhece cada uma delas. O motivo pelo qual Paulo e a palavra de Deus como um todo nos ensina a apresentarmos diante de Deus pela oração e pela súplica as nossas necessidades, é para que a nossa alma ganhe uma confiança e receba a paz de Cristo que excede todo o entendimento. Essa paz que você tem buscado, essa paz que você tem adquirido e que tem exercitado diante de Deus, ela vem exatamente quando você tem a confiança de que as circunstâncias da sua vida, elas não podem bloquear, macular, elas não podem obstruir aquilo que é o propósito de Deus para você. Então ele diz: olha, não andem ansiosos por coisa alguma. A contrário senso, o apóstolo está dizendo o seguinte: se vocês
não exercitarem o coração de vocês, apresentando diante de Deus em oração, se vocês não decidirem pegar e colocar as suas necessidades, os seus pedidos, apresentá-los diante de Deus, o que vai acontecer é que vocês vão viver uma vida ansiosa. E veja só o que diz o restante da palavra: não é só apenas viver uma vida ansiosa, mas vão viver uma falta de paz, porque a paz que excede todo o entendimento vai guardar os nossos corações exatamente quando nós fazemos conhecido diante de Deus, quando nós apresentamos as nossas petições diante de Deus, porque nós sabemos que as nossas necessidades estarão nas mãos daquele que pode todas as coisas. Isso faz com que o nosso coração se aquiete. Então ele diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Sabe por que é que nós oramos? Sabe por que é que nós colocamos as nossas petições diante de Deus? Não é para que Deus saiba, é para que o nosso coração saiba quem é o nosso dono, diante de quem nós vivemos e onde estão as nossas necessidades. É aí que a paz vem reinar em nosso coração. É aí que nós podemos aprender a viver contente, a saber que o nosso Pai conhece a nossa necessidade e que Ele cuidará de nós em toda e qualquer circunstância. Versículo 8, ele diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus de paz estará com vocês. Esse ensinamento é fundamental. Ele nos ensina onde é que deve estar o nosso pensamento, onde é que deve estar a nossa mente, os nossos olhos no nosso dia a dia. O apóstolo vem dizendo: irmãos, aprendam uma coisa: vocês não devem colocar os pensamentos de vocês nas circunstâncias. Vocês não devem fixar os olhos de vocês em qualquer coisa. Tudo isso que está ao redor é passageiro. Ele diz: olha, tenham um propósito no coração de vocês. E é isso que eu queria desafiar a cada um de nós nessa noite, a entrarmos como entramos nessa semana, e para terminarmos essa semana colocando os nossos olhos com propósito em cada circunstância. E o apóstolo vem chamando a nossa atenção sobre em que é que nós precisamos colocar os nossos olhos. Olhe para as circunstâncias e coloque em cada circunstância essas peneiras. Antes de você se debruçar sobre alguma coisa, antes de você se debruçar sobre algum pensamento, analise à luz do versículo 8 do capítulo 4 de Filipenses. É verdadeiro? Isso é verdade? Em segundo lugar, é nobre? Isso tem um valor? Esse valor realmente é um valor que vai beneficiar não somente a mim, mas vai abençoar aqueles que estão ao meu redor, vai abençoar o reino. Tudo que for correto, analise. O que for puro, cuidado para que a sua mente e o seu coração não esteja sendo desviado, não esteja de alguma forma voltando-se para aquilo que não é puro, para aquilo que não tem um valor nobre, para aquilo que não é verdadeiro. E ele continua dizendo: tudo aquilo que for amável, tudo aquilo que for de boa fama, se tiver virtude, se tiver louvor, é nisso que vocês devem pensar. Sabe o que é que faz com que haja falta de contentamento no nosso coração? Nós ficamos pensando em coisas que não vale a pena. Nós ficamos pensando em coisas que não glorificam o Senhor.
E isso faz com que a nossa vida possa, como dizem alguns, degringolar, possa perder a razão de ser, e nós não teremos mais a nossa alegria firmada no Senhor. E ele diz: ponham em prática. No final de tudo, a prática da palavra de Deus vai ser sempre o coroar de todas as promessas de Deus para as nossas vidas. E ele diz: depois que vocês pegarem isso, que vocês tiverem a alegria de vocês no Senhor, que a amabilidade de vocês for conhecida por todos, que vocês aprenderem a apresentar diante de Deus, pela oração e pela súplica, as necessidades de vocês, a paz de Cristo habitará em vocês. E ele termina dizendo: não apenas a paz, mas o Deus da paz também estará com vocês. E quando isso acontece, você pode estar contente, você saberá viver contente em toda e qualquer circunstância. Coloquem isso em prática, meus amados. É tempo de vivermos esse sobrenatural de Deus. É tempo de não apenas querermos achar que o Evangelho é para nos fazer próspero no sentido financeiro, no sentido de todas as coisas aqui da terra. Não. A nossa prosperidade não é apenas aqui na terra, mas a nossa prosperidade está na garantia de que as promessas do Senhor se cumprirão, se materializarão nas nossas vidas. Aprenda a estar contente em toda e qualquer circunstância. Coloque diante do Senhor. Tem algo tirando a sua paz, tem algo tirando a sua calma, deixando você ansioso. Aprenda a colocar isso diante do Senhor pela oração e pela súplica, e conduza o seu coração a esse lugar tranquilo. E essa paz que excede todo entendimento, ou seja, essa paz que a mente humana é incapaz de entender. Como é que uma pessoa pode estar numa circunstância totalmente adversa e ainda assim estar em paz, e ainda assim saber que o contentamento estará presente na sua vida? Isso é fundamental. Coloque-se de pé nessa noite. O apóstolo Paulo fecha esse tempo de ministração através de carta para aqueles irmãos, trazendo a seguinte fala, e eu queria ministrar isso ao coração de vocês essa noite. Versículo 19: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Saibam ser gratos, porque o suprimento está garantido. Aquele que é fiel suprirá as suas necessidades no devido certo. Se nós colocarmos em prática, se nós realmente aprendermos a sermos gratos em todas as coisas, se nós colocarmos a nossa alegria no Senhor, se nós colocarmos diante dele pela oração e pela súplica todas as nossas necessidades, se aprendermos a viver contente em toda e qualquer circunstância, saiba de uma coisa: o Senhor cumprirá a parte dele para as nossas vidas. Ele cumprirá a parte dele para as suas vidas. E é isso que eu quero orar nessa noite, para que o seu coração esteja tranquilo. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, segundo as suas gloriosas riquezas. Então não esteja ansioso. Saiba, aprenda esse segredo. O segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância é saber que nós temos um Pai, e que esse Pai nos supre com tudo aquilo que nós precisamos, com essa graça através de Cristo Jesus. Pai, nós queremos colocar diante de Ti as nossas vidas. Eu quero desafiar você nessa hora. Coloque diante dEle, abra os seus lábios, coloque a sua necessidade, coloque o seu pedido. Faça a sua alma se prostrar agora diante dEle. Faça o seu coração se prostrar agora diante dEle. Faça com que toda e qualquer
ansiedade possa ser agora postada aos pés da cruz, onde a palavra do Senhor diz que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, levou sobre si o castigo que nos traz a paz. Faça isso agora, coloque diante dEle, diga para Ele, diga: Deus, eu quero aprender esse contentamento, Senhor. Diga para Ele, diga: Deus, eu quero colocar a minha alegria em Ti, eu quero alegrar-me no Senhor, eu quero acordar a cada dia e dizer: Senhor, obrigado porque Tu estás comigo, e porque Tu estás comigo eu não temerei. Sabe, queridos, como cantamos hoje, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. E que seja assim na sua vida, mas você precisa falar isso, você precisa externar, você precisa conduzir a sua alma a esse lugar de paz, que é a presença de Deus. Que a sua alegria esteja nele, que o seu prazer esteja nele, que o seu contentamento esteja nele, que você o tenha como a sua herança, como o seu bem mais precioso. E o meu Deus, segundo as suas maravilhosas riquezas, suprirá todas as suas necessidades. Pai, nós cremos na Tua palavra, e por isso, Deus, queremos conduzir o nosso coração segundo ela. Queremos que ela seja a lâmpada para os nossos pés, a luz para o nosso caminho. Queremos caminhar, Senhor, com a nossa alegria posta em Ti, porque se o Senhor for a nossa alegria, não haverá absolutamente nenhum obstáculo que nos fará ansiosos na nossa caminhada, Deus. Nós colocamos diante de Ti hoje as nossas vidas, não somente as nossas vidas, mas as nossas petições. Somos Teus, assim como falou o povo do Egito, Deus, quando acabou todo o mantimento, quando não tinham mais terra, quando não tinham mais gado, e eles disseram a José, dizendo: compra-nos, nós queremos ser Teus, para que Tu preserve as nossas vidas. Foi isso que nós fizemos, Senhor. Entregamos as nossas vidas a Ti, somos Teus. Queremos aprender a saber que o Senhor cuida de nós, a saber que as portas do Teu celeiro estão abertas para os Teus filhos, e que nessa noite, Senhor, o nosso coração possa, prostrado diante de Ti, aprender a ser contente em toda e qualquer circunstância, aprender a nos alegrarmos no Senhor, aprender, Senhor, em que nós devemos colocar os nossos olhos, naquilo que é verdadeiro, honesto, justo, amável, de boa fama, naquilo que tem virtude, naquilo que tem louvor, Senhor. É nisso que queremos concentrar os nossos olhos, é nisso que queremos colocar o nosso pensamento. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos, conduze-nos nesse caminho tão excelente que a Tua palavra nos coloca. Ajuda-nos a colocarmos em prática aquilo que a Tua palavra nos ensina nessa noite. Que a Tua paz possa reinar em cada coração, em cada vida, em cada lar, em cada um dos que estão nos ouvindo, em cada um dos que estão presentes aqui neste lugar, Senhor. Nós os abençoamos, para que eles possam aprender esse segredo, o segredo de viver contente, o segredo de querer cumprir a Tua vontade, e fazer com que o Teu propósito se manifeste nas nossas vidas, em toda e qualquer circunstância, Pai. Em o nome do Senhor Jesus, muito obrigado. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que as consolações, as bênçãos e a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, seus estudos, sobre a sua saúde, agora e para sempre, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Diga: Deus, eu quero ter contentamento, eu quero viver contente em toda e qualquer circunstância. Por isso, eu coloco em Ti a razão da minha alegria, em nome de Jesus. Amém?
Vá viver a melhor semana da sua vida. Que o Deus de paz esteja com você e que Ele possa, segundo as suas maravilhosas riquezas, suprir todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Amém, Enzo? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe em Cristo Jesus. Próximo domingo estaremos juntos aqui novamente às 19 horas. Compartilhe. Se isso edificou a sua vida, continue compartilhando. Obrigado por vocês que marcaram aí as pessoas e fizeram com que essa mensagem pudesse alcançar muitos mais. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.